Lucas 18:1. Eu vou ler na minha aqui, ela vai divergir um pouco do texto, mas vamos lá. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que disse este juiz iníquo. Não fará então Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, uma pergunta: achará porventura fé na terra? Amém? Lucas 18 nos traz uma parábola. Lucas é um evangelho ou um livro que foi escrito no período entre 64, 65 a 70, 71, 72 depois de Cristo. Ao entender que Lucas foi escrito nesse período de 64 a 70, esse foi um período em que havia uma perseguição aos cristãos. Porque havia uma perseguição, a igreja estava sendo perseguida por Roma e também pelos judeus. Os cristãos estavam sendo lançados para serem comida de leão. Eles estavam virando tochas humanas, eles eram betumados, amarrados em estacas e colocados nas estradas de Roma para iluminar o caminho. E assim, nessa terrível perseguição, Lucas então decide escrever acerca de um homem chamado Jesus, o Filho de Deus. E quando ele escreve, ele vai colocar textos, parábolas, discursos, milagres, que só tem em Lucas. Mas é porque havia um propósito de Lucas, quando ele escreveu esse evangelho. O propósito era trazer ânimo à igreja, era dizer para eles: vocês não podem desistir. Vocês não podem desistir apesar da idade. Vocês não podem desistir apesar da muita ou da pouca idade. Vocês não podem desistir apesar da perseguição. Vocês não podem desistir apesar de que pessoas que estão perto de vocês estão desistindo, estão vos entregando. Vocês não podem desistir. O propósito era: não desista e busque a Deus, porque Jesus veio para salvar e isso não pode ser uma coisa em vão. Então não desista. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Lucas, é que há um propósito pela qual Deus enviou a Cristo, que é nos salvar, e nós não podemos desistir disso. Dessa maneira, Lucas relata um texto de uma parábola, e essa parábola fala, a princípio, quando nós lemos, parece que está falando sobre oração. Assim como a parábola do fariseu e do publicano, que os dois sobem ao templo e vão orar, que é a parábola que vem em seguinte, parece que Jesus também está falando sobre oração, mas não. Ele está falando sobre uma outra coisa que está por trás das cortinas da parábola. Ele está falando sobre não desistir. Veja Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Lucas 18, 1. Está escrito assim: disse-lhe Jesus, contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a primeira coisa que você vai ter que olhar nesse versículo e entender é que é uma parábola. Então, por favor, não fique achando que isso é uma história real. Isso é uma parábola. E numa parábola não queira colocar os personagens como sendo Deus, ou você, ou o diabo, seja lá o que for, de forma alguma. Entenda o seguinte princípio:
A parábola, ela tem um fundo, um pano de fundo, ela tem uma história por trás da cortina que você está vendo, e ela vai te ensinar alguma coisa, ela vai te revelar algum princípio. Então, por favor, não coloque a palavra, os personagens ipsilítere, como se de fato cada um fosse aquilo que está sendo contado. Não, ele tem uma história por trás, e é esse sentido da história que nós precisamos entender. Então, isso é uma parábola. Então Jesus vai dizer que essa é uma parábola sobre, ou seja, ele já vai deixar muito claro do que é o assunto da parábola. E o assunto é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele vai dizer que esta parábola é pela obrigatoriedade de orar sempre. Ora, versículos antes, Jesus vai falar sobre essa conexão, dessa necessidade do homem estar andando junto com Deus. Os versículos seguintes, ele vai falar a mesma coisa, do coração. Então, a ideia de orar sempre, Jesus está dizendo, você tem que estar sempre em conexão com Deus. Você tem que estar sempre ligado com Ele, você tem que estar sempre ativo com Ele. Porque na tua jornada, na tua caminhada, vai chegar um momento na história de que Deus vai ser só um conto. Deus vai ser só um pretexto. Deus vai ser só um objeto religioso. Jesus vai ser só um objeto da religião. Num determinado momento da tua caminhada, é simplesmente isso que Deus vai aparentar para você. Então, a ideia da obrigatoriedade de estar sempre em oração é a ideia da conexão. Observe que quando você está mais longe de Deus, a oração vai perdendo o gosto, vai perdendo o sabor. Na medida que você vai estar andando mais perto de Jesus, você aprende a orar. A oração tem sabor, a oração tem propósito, a oração te liga, te conecta ao céu. Por isso que Jesus está dizendo, essa é uma história de alguém que tem que estar conectado com Deus, em conexão com Deus. E quando você está em conexão com Deus, você nunca desiste, você nunca desfalece. Pode vir Roma, pode vir o império, pode vir as broncas, pode vir a perseguição, pode vir o que vier, mas se você está conectado com Ele, você nunca desiste, você nunca desfalece, você nunca para. Entendeu até aqui, sim ou não? Então Jesus vai dizer, essa é uma história de que quem anda com Deus não volta para trás. Essa é uma história de que quem anda com Deus não desiste. Então quem trouxe a mão direita aí, por favor, só quem trouxe a mão direita. Quem deixou a mão direita em casa não precisa, mas quem trouxe a mão direita, coloca ela no coração e diga, essa é uma história sobre nunca desistir. Quem está com Deus não desiste. Eu sou um deles. Amém? Não desiste. Quem anda com Deus não desiste. E ele falou, essa é uma história de alguém que nunca pode desistir, pode desfalecer. Então ele vai para o versículo de número 2. O versículo de número 2, ele diz o seguinte: havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Só para você entender um pouco dessa história. As grandes cidades, elas tinham um concílio ou um sinédrio, um grupo de homens, que eram 71 homens que julgavam as causas da cidade. 71 homens. Eles eram religiosos, conhecedores da lei, e eles julgavam os problemas civis da cidade. 71. Em cidades menores, haviam 23 homens. Em cidades até 120 pessoas, 23 homens desses 120 eram escolhidos para julgar as causas civis daquele povo, baseado nas escrituras. Só que o texto diz que a cidade só tinha um juiz, ou seja, vilas que tinham menos de 50 pessoas, então uma dessas pessoas era separado para ser o juiz entre eles. Jesus está falando de um lugar que tem menos de 50 pessoas. Ele está falando de uma cidade que tem menos de 50 pessoas. Ou seja, nessa cidade, todo mundo se conhecia. Esse é o primeiro personagem dessa história. Os moradores dessa cidade. Havia um juiz que fazia parte desses moradores dessa cidade. Então essa cidade era o lugar onde tudo aconteceu. E Jesus vai dizer que era uma cidade, ou seja, onde tinha gente. O primeiro personagem dessa história se chama a plateia.
porque em toda a história vai ter gente assistindo ela. Existem pessoas que estão olhando para as tuas decisões. Existe uma plateia que está assistindo você. Essa plateia pode ser a tua família. Essa plateia pode ser os teus amigos. Essa plateia pode ser a comunidade da igreja. Essa plateia pode ser as pessoas do teu trabalho. Mas saiba de uma coisa, tem gente de olho em você. Assim como você também está de olho em alguém. Assim como você também olha muitas vezes a história, a vida, as circunstâncias de outras pessoas. Mas existe uma plateia onde nós fazemos parte. Ou como pessoas que estão vendo, ou como as pessoas que estão atuando. Então saiba, existe gente olhando para você. Existem pessoas que estão vendo se você vai desistir ou se você não vai desistir. Existem pessoas que estão olhando para você para saber se você vai chegar naquilo que você tem buscado como um sonho e como um propósito de vida, ou se vai ter pessoas que vão dizer, ele não conseguiu, ela não conseguiu, ele parou, ela desistiu. Então existe uma plateia olhando para as tuas atitudes. Lá na frente a gente vai entender o propósito dessa plateia. O segundo personagem dessa história é o juiz. Esse juiz é um homem que o texto já diz, não temia a Deus. Mas ora, se o juiz para julgar, ele precisava conhecer a lei de Moisés, se para julgar ele precisava ter o conhecimento das escrituras, como que esse juiz não temia a Deus? Detalhe, nem sempre quem conhece teme. Tem muita gente conhecendo sem temer. Tem muita gente de Bíblia debaixo do braço e não tem reverência a Deus e a sua palavra. Não teme. Tem muita gente congregando sem um mínimo senso de que Deus está nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Porque Deus está entre nós. Deus está aí com você. Deus está em você. Deus está entre nós. E tem muita gente que é da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, porque conhece. Outro dia desse, alguém mandou um texto para mim dizendo assim, puxa pastor, estou até envergonhado. Parecia que era um mendigo. E o mendigo estava, e ele citou os 66 livros da Bíblia. Muita gente deve ter visto isso no WhatsApp. E o camarada citou Gênesis e foi até Apocalipse. E olha que eu tenho mais de 30 anos de crente, 10 anos de pastorado, sou professor de seminário e eu ainda não decorei os profetas menores. De vez em quando eu me enrolo nos profetas menores. O camarada disse todos e ainda brincou entre uns e outros. De fato, é até humilhante para nós. Mas uma coisa é conhecer, a outra é temer. Porque tem muita gente que conhece, mas não teme. Esse juiz poderia conhecer, mas não temia. Por isso que ele não pode ser colocado como Deus. Ele temia a Deus e nem respeitava os homens. A ideia também é uma expressão do grego, que diz que alguém que não teme a Deus e não respeita os homens, é alguém que não tem moral, princípio ético, virtudes nenhuma. Assim então era esse juiz, o nosso segundo personagem. Só que esse juiz, ele tinha, apesar de ter conhecimento e não temor, mas ele tinha autoridade sobre ele. Se era para decidir, quem decidia era ele. Ele era a voz de decisão da cidade. Ele era a instância maior. Diga instância maior. Mais uma vez, instância maior. Ele era a instância maior, ele era a autoridade. Com ele estava a decisão. O texto vai dizer no versículo de número 3, que naquela cidade também havia uma viúva.
E ela, viúva, ia ter com o juiz dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Nesse versículo nós vemos os dois últimos personagens, a viúva e o adversário. O adversário é aquele que te importuna, é aquele que te desagrada, é aquele que te persegue, é aquele que te machuca, é aquele que te magoa, é aquele que te fere, é aquele que te quer ver mal, é aquele que te, de alguma forma, te traz prejuízos. E todos nós temos os nossos adversários, alguns externos, outros internos, mas os nossos adversários existem. Nós vivemos uma vida, e essa vida que nós vivemos em uma constante luta. Isso quando é num trabalho, isso quando não é na família, isso quando não é na saúde, isso quando não é com você mesmo, quando você está em crise com você mesmo, mas todos nós temos os nossos adversários. Ninguém vive sem a figura do adversário. Ele existe. E essa mulher tinha o seu. Agora, quem era essa mulher? Uma viúva. E Jesus chega a dizer nessa parábola que poderia ser simplesmente uma mulher. Ele poderia dizer: havia naquela cidade também um homem. Não, mas ele não colocou um homem. E ele disse, ele poderia também dizer: havia naquela cidade uma mulher casada com filhos, mas ele também não colocou. Ele colocou a figura de uma viúva. Por quê? Porque se naquela época as mulheres já não tinham valor, se naquela época os homens consideravam a mulher como um objeto de segundo plano, uma viúva era muito pior. Porque quando ela era casada, ela tinha a cobertura do marido, mas quando ela se tornava viúva, ela não tinha um amparo nem da sociedade. E se os filhos daquela mulher se casassem, eles iam cuidar da casa deles, então a mãe ficava só. E como naquela época não havia cartório, nem nota promissória, muitas pessoas chegavam na casa da viúva para levar o que ela tinha. Lembra de uma viúva que quando o marido morre, ela procura o profeta e diz: por gentileza, eu vim te procurar porque o meu marido morreu e os credores do meu marido estão na minha porta, porque ele devia a esses homens e eles estão querendo levar os meus filhos como pagamento. Qual era a prova que esses camaradas tinham? Nenhuma. Então as viúvas, elas eram muitas delas defraudadas, elas eram extorquidas. Por quê? Porque o camarada tinha uma propriedade de vários bezerros. Então quando o camarada morria, passava um tempo, chegava 3 camaradas lá na casa da viúva e diziam: olha, o teu marido me deve tantas moedas e eu vou levar 10 bois. E ele levava os bois. E as pessoas começavam a levar tudo que as viúvas tinham. Algumas se tornavam mendigas, outras caíam no mundo da prostituição se elas fossem mais novas. Enfim, a vida de uma viúva era uma vida sem nenhuma esperança. Elas eram pessoas que não tinham a quem recorrer. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é o marido das viúvas e o pai dos órfãos, porque eles não tinham a quem recorrer, eles não tinham a quem buscar, eles não tinham a quem encontrar como saída e resposta para as suas vidas. Então Jesus vai e diz que esse personagem que aparece nessa história é uma viúva, ou seja, ele não tem ninguém por ela. Ela não tinha ninguém por ela, absolutamente ninguém. Ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha sociedade, ela não tinha leis de amparo legal, ela não tinha absolutamente nada. Então essa mulher, ela está vivendo um problema, e o problema é, ela tem um adversário. E ela vai na casa do juiz, ela vai ter com ele, e ela diz para ele: faz-me justiça. Observe que ela não diz: eu vim aqui para o senhor resolver a parada e se vingar. Não, ela não pede vingança, ela pede justiça. Porque a diferença da justiça para a vingança é que a vingança a gente quer que o outro se ferre, na justiça a gente quer que a verdade sobre nós apareça. A diferença da justiça de Deus e da vingança dos homens é que na vingança nós queremos o mal do outro, na justiça nós queremos que a verdade sobre nós venha à tona. Deus mostre a verdade sobre nós. Isso é justiça de Deus. Por quê? Porque lá, sabe, eu aprendi com o tempo que quando as pessoas te fazem mal, muitas vezes você quer o mal delas também. Só que, por incrível que pareça, você quer, Deus não. Deus, ele não se chama o Deus da vingança. Apesar dele dizer: minha é a vingança, diz o Senhor, ele não é o Deus da vingança. Ele é o Deus da graça e da misericórdia. Por isso que quando Deus vai ter
prometer para Abraão de que aquela terra que ele está pisando, que ele está vendo, é dele. Só olha, Abraão, sabe essa terra toda que tem aí dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, essa terra toda, de todos esses zeus que tem por aí? Pois é, essa terra será tua, mas será tua daqui a 400 anos. Tu vai peregrinar, o teu povo vai peregrinar, até que a medida da maldade deles chegue ao limite. Aí sim, aí chegou a hora de vocês possuírem a terra. Ou seja, por que Deus não deu de imediato? Porque a misericórdia de Deus para aquele povo se estendeu por 400 anos, até que não teve mais jeito para eles, eles não se arrependeram. Porque ninguém vai para o inferno porque peca, as pessoas vão para o inferno porque não se arrependem do pecado que fizeram. Porque todos nós somos pecadores, mas somos pecadores que nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, pedimos perdão a Ele. Então ninguém vai para o inferno porque peca, as pessoas vão para o inferno porque não se arrependem dos seus pecados. Enquanto houver oportunidade, enquanto houver uma segunda chance, enquanto ainda houver dia, enquanto ainda houver tempo, enquanto ainda houver oportunidade, Deus estará manifestando a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Por isso que a justiça sobre nós não pode ser a maldade do outro. Por quê? Porque o outro pode se arrepender, um dia ele pode pedir perdão, um dia ele pode mudar, um dia ele pode ser alcançado, um dia ele pode ser transformado, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, enquanto ainda não tocar a trombeta e ainda não raiar a voz do arcanjo dizendo: eis que vem o noivo, haverá uma chance, haverá uma oportunidade, haverá ainda a misericórdia de Deus para qualquer pessoa que seja, até por mais adversário que tenha seja, por mais maldade que tenha aplicado, a misericórdia de Deus pode alcançá-lo. Por isso que a mulher não vai pedir vingança, ela vai pedir justiça. Ela diz: eu não quero o mal de ninguém, eu quero a verdade sobre a minha vida. Eu quero que a verdade seja revelada, eu quero que a verdade apareça, eu quero que a verdade seja contada. Essa é a justiça de Deus. Nós não queremos a desgraça de ninguém, nós somos cristãos. Nós não queremos a maldade de ninguém, nós vamos morar no céu, dentro de nós é o Espírito Santo, nós não podemos desejar a desgraça de ninguém, mas podemos dizer: queremos a verdade sobre nós. E essa mulher disse: eu quero a verdade sobre mim, faz justiça contra o meu adversário, mostra quem está com a razão, mostra quem está certo. No versículo seguinte, diz que tudo isso aconteceu por algum tempo. Bom, tudo isso que eu falei foi introdução. Eu agora começo a pregar. Para começar a pregar, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Você consegue vencer sozinho as suas adversidades, sim ou não? Nós vivemos lutas terríveis todos os dias, e parece que nós não conseguimos vencê-las sozinhos. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta: existem situações na nossa vida que tiram a nossa paz e roubam o nosso sono, sim ou não? A gente diz assim: não, nós confiamos em Deus, está escrito que o Senhor trabalha enquanto o justo dorme. Mas eu já fiquei muitas noites sem dormir, e eu não era injusto, mas fiquei. Então existem situações que te tiram a paz, te tiram o sono, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você: não parece que a vida está conspirando contra a gente? A gente já fez tanta coisa boa na vida, gente, e a gente acorda de manhã e parece que as coisas não dão certo. Aí a gente assim quer ser positivo, a gente quer ser aquele, sabe aquele povo assim que acredita, né, que vem para a igreja no domingo e o pastor fala: amanhã vai ser um dia de vitória. Aí você acorda e fala assim: é hoje. E vai dormir à noite, e foi hoje coisa nenhuma. E vira terça, e você fala: mas eu estou de posse da promessa, é hoje. E você vira à noite, vai chegar e não dorme naquela noite, porque chegou aquela conta.
e tu não tem como pagar. E chega o domingo, você vem para o culto de novo, com a seguinte pergunta: por que Deus não agiu essa semana? Por que Deus não fez alguma coisa? Não parece que a vida está conspirando contra a gente? E quando a gente, eu não sei se acontece com vocês, mas não tem aquele dia que tudo que você faz dá errado? Tem ou não tem? Os caras inventaram até uma frase profética: acordou com o pé esquerdo. Mas que tudo você faz dá errado. Eu só quero que você saiba de uma coisa: só existe dois caminhos. Quantos eu falei? Só existe dois caminhos. Quantos eu falei? Ou você desiste, ou você continua. Não tem uma outra saída. Ou você desiste, ou você continua. Sabe? E se você desistir, deixa eu te contar uma coisa: tem uma plateia de olho que vai estar olhando para você e vai dizendo: e aí, desistiu, foi? Tem uma plateia te olhando. A cidade está lá nessa história. Deixa eu te contar mais uma coisa. Talvez você tenha a plateia a teu favor, porque todo mundo é a favor de quem é inferior, de quem perde, de quem sofre, de quem se machuca. Todo mundo é a favor. Vai jogar 2 times. O camarada está há 6 jogos no campeonato brasileiro, não perdeu nenhum. Aí vai jogar com o lanterna. Todo mundo torce pelo lanterna. Por quê? Agora na Copa do Mundo, a gente torceu pelos que não tinham título. Tem gente aqui que não sabe nem onde fica a Croácia. E postou lá nas redes sociais: Croácia desde criança. Nós temos a tendência a sempre ficar do lado do mais fraco. Aquela mulher, ela poderia ganhar a simpatia da plateia. Mas a questão da história não é se a mulher ganha ou não a simpatia da plateia. É que se essa mulher desiste de crer que a instância superior tem poder e autoridade para resolver o problema, a plateia também ia deixar de crer que a instância superior tinha poder para resolver o problema. Se você desistir, um monte de gente vai ficar fazendo a seguinte pergunta: onde Deus está? Se você desistir, vai ter um monte de gente na questão: será que a instância superior não tinha poder para resolver? Ninguém vai questionar porque você desistiu, vai questionar porque que Deus não agiu. Então essa não é uma história sobre plateia, mulher e juiz. Essa é uma história de quem desiste ou não desiste, de quem alcança ou não alcança, de quem glorifica a Deus, crendo que a sua vitória vai chegar independente da sua circunstância, independente do que você está vivendo. Porque a Bíblia vai dizer em Coríntios que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Para nós não importa se tem um mar na nossa frente e se Faraó está vindo atrás. O que importa é que o Deus que nos tirou de lá tem capacidade de abrir o mar e nos fazer andar em terra seca. Porque tem uma plateia. Então aonde Deus está nessa história? Olha o que Moisés vai dizer para Deus várias vezes: o que dirão os egípcios que o Senhor nos tirou de lá para morrer aqui no deserto? Esse foi o maior argumento de Moisés contra Deus. Diz: ok, eu entendo que eles não merecem, eu entendo que eles eu entendo que eles pecaram contra ti, eu entendo que eles infringiram os mandamentos, eu entendo que eles desrespeitaram o Senhor, eu entendo que eles são idólatras, mas se o Senhor matar eles, o que dirão os egípcios? Existe uma plateia que está querendo saber aonde esse Deus que libertou eles vai terminar essa história. Então essa história não é sobre você,
Essa história é sobre Ele. Ele que tem poder de curar, Ele que tem poder para salvar, Ele que tem poder para libertar, Ele que tem poder para restaurar, Ele que tem poder para escrever uma nova história, Ele que tem poder para dar uma nova oportunidade, Ele que é o Deus da misericórdia. Essa história é sobre Ele. Então a mulher está lá, e ela vai para a porta dele, e ela começa a bater na porta. Olha que o verso de número 3, vai dizer que havia uma viúva e ia ter com ele, dizendo, então por alguns meses, dias, horas, eu não sei, ela conseguiu falar com ele, ela conseguiu vê-lo, ela conseguiu dizer para ele o que estava acontecendo, mas foi passando o tempo, e agora essa mulher não era nem mais recebida, e ela ficava só na porta, ela não conseguia mais ver o juiz, ela não conseguia mais ouvir o juiz, ela não conseguia mais ao chegar à presença do juiz, mas ela continuava lá na porta. Sabe, às vezes parece situações da nossa vida que a gente acha que Deus não está muito interessado em nós. Talvez o problema da guerra da Síria é muito mais importante do que o meu problema com a minha esposa. O problema, talvez, da crise mundial, ou seja, da fome na África, é muito mais importante do que o problema do meu filho. Talvez a crise do mundo seja mais importante do que a minha depressão. Talvez a gente ache que o juiz está ocupado com outras coisas. E ele não está muito interessado nos nossos problemas. Num adversário que vai lá e leva uma mentira sobre uma viúva. Talvez isso não seja de tamanha importância para o grande juiz. Talvez a gente pense nisso quando nós estamos desanimados. Quando nós estamos começando a desacreditar. Quando nós estamos começando a achar que Deus esqueceu de nós, ou que Deus está muito ocupado para olhar para cada um de nós e cada um do nosso problema. Essa mulher poderia ter ido embora, sim. Essa mulher poderia ter desistido porque durante um tempo ela ouve o silêncio do juiz. Então ela poderia ter desistido de sonhar. Sabe que é o que acontece talvez na maioria de nós. Quando nós começamos a nossa história, e eu vou fazer 50 anos de idade, eu sei do que eu estou dizendo. A gente é muito empolgado com os nossos sonhos e com os nossos projetos, mas o tempo vai passando e a gente começa a desacreditar de que Deus está interessado na gente. E a gente começa a desistir de sonhar. A gente começa a desistir de bater, a gente começa a desistir de procurar, a gente começa a desacreditar. É necessário que muitas vezes a gente chegue ao estado de mulher viúva, para que Deus possa aparecer. Porque na grande maioria de nós cremos em Deus 70%, 80%, até 90%. Mas a gente sempre acha que Deus vai fazer alguma coisa naqueles 10% que está no controle da nossa mão. A gente sempre acha que a gente pode resolver ainda, baseado naqueles 10% que resta sobre a nossa mão, que a gente pode resolver ainda o problema. Talvez aquele nosso amigo advogado, talvez aquela nossa amiga advogada, talvez aquele nosso vizinho que é muito influente, talvez aquele companheiro, talvez aquele médico, talvez aquele remédio, talvez aquele colega, talvez aquele pastor, talvez aquele policial, talvez, sabe, talvez aquela conta, talvez aquele investimento, talvez aquele meu amigo, talvez esses 10% resolva, mas eu creio nesses 90%, mas eu sei que esses 10% Deus pode fazer alguma coisa. Então Deus deixa a gente em um estado de mulher viúva, aonde você olha, não tem saída, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, só resta olhar para a instância superior. O Senhor podia fazer justiça, né? O Senhor podia me fazer justiça, não é? O Senhor podia fazer alguma coisa com a minha vida, não é? O Senhor podia, e foi na segunda. Por que o Senhor não faz alguma coisa? E foi na terça. E está um silêncio grande naquela casa, e ela vai na quarta. O Senhor podia fazer alguma coisa, não é? Se ela desistisse e fosse para algum outro lugar, ela havia perdido tudo. Perder tudo não resolve nada. Desistir não traz solução. Correr, retroceder, ir embora, não resolve o problema.
chutar o balde, o pau da barraca, apagar a luz, fechar a porta. Isso não resolve o problema. Adia a dor. Aquela mulher então ficou lá na porta. E passou-se a quarta, passou-se a quinta, passou-se a sexta. E a única coisa que essa mulher fazia era: faz-me justiça, age. A instância superior pode resolver. A instância superior pode agir. Decide sobre a minha vida. Eu não quero o mal de ninguém, eu quero a verdade sobre a minha história. Age Deus, age Deus. Aquele juiz, por algum tempo, não quis atender aquela mulher. Ele, por algum tempo, eu não sei o tempo. Quando Deus disse para Davi: você vai ser rei, ele ainda passou 11 anos fugindo no deserto, com Saul querendo matar ele. Eu não sei o tempo, mas Deus disse para Moisés: vou te enviar a Faraó, você vai libertar o povo, e vai levar o povo para possuir uma terra. Passaram 40 anos dando volta no deserto. Eu não sei o tempo, eu não sei o tempo, eu não sei se vai ser os 25 anos de Abraão para pegar Isaac nas mãos. Eu não sei o tempo, mas eu sei que aquela mulher, independente do tempo, ela não deixou de acreditar que a resposta dela viria de uma instância superior, porque ela não tinha quem recorrer, ela não tinha quem pedir ajuda, ela não tinha mais a quem buscar. Ela era uma mulher viúva, ela não tinha mais nada a quem recorrer, a não ser uma instância superior. Sabe quando Deus vai agir? Quando chegar nesse estágio. O juiz disse consigo mesmo: eu sei que eu sou um homem que não temo a Deus, eu não respeito os homens. Versículo de número 5, ele vai dizer: todavia, como esta viúva me incomoda, eu vou fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir a molestar-me, ou termine molestando-me. Deixa eu te dizer uma coisa, são duas palavras. Na minha versão diz assim: esta viúva me importuna, no lugar do incomoda. São duas palavras que mostram algo, porque o molestar ali, um adulto quando molesta uma criança, você já deve ter ouvido isso muito na televisão. Qual é a ideia do molestar? É infringir limites, passar dos limites. Ele está dizendo: essa mulher já está passando dos limites. Ela está me incomodando tanto que só falta ela entrar na minha casa e bater em mim. Essa mulher já está quase num estágio de louca. Ela já perdeu a noção das coisas. Ele diz: vou fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: quando todo mundo começar a achar que você perdeu a noção das coisas, que você está doido, chegou a hora de Jeová resolver a tua história. Quando você perde, sabe? Quando todo mundo achar, não deu em nada, se perdeu. Tá doidinho. Aquela não sabe mais nem para onde vai. Ficou maluco. Olha, lembra quem ele era? Olha agora como é que ele está. Quando todo mundo começar a achar isso de você, chegou a hora de Deus começar a decretar uma sentença favorável a teu respeito. Você está entendendo? Chegou a hora. Mas observe que a mulher, ela fez duas coisas. Ela não desistiu, ela ficou na porta lá, ela insistiu, ela queria uma resposta de uma instância superior, ao ponto de ser acusado de louca. Vira a pessoa que está do seu lado e diga para ela: quando todo mundo achar que tu estás louco, acorda, porque Deus vai se levantar por tua causa. Quando todo mundo achar que tu perdeu,
Quando todo mundo achar que não tem mais jeito, chegou o jeito. Quando os anjos disseram para Abraão: ano que vem, vamos voltar aqui, a tua mulher vai estar segurando um bebê. Ele olhou para os anjos e disse assim: acabou o tempo dela dar à luz. Não tem mais como. Está tudo atrofiado, envelhecido, perdeu, cessou, acabou o costume das mulheres. Não tem mais jeito. Deixa eu te dizer, Deus age exatamente nessas loucuras que não tem mais jeito. Ele só age pelo contrário. Aí ele pega uma mulher de 90 anos de idade, rejuvenesce ela, deixa até os príncipes desejando uma mulher de 90 anos, e ela dar à luz a promessa que Deus havia falado. Porque o que Deus fala vai acontecer. Há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Há uma bênção de Deus sobre a sua casa. Há uma bênção de Deus sobre os seus negócios. Há uma bênção de Deus sobre os seus sonhos. Há uma bênção de Deus sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre a sua história. Há uma bênção de Deus. E aquela mulher disse: eu quero a resposta. Eu quero Deus, eu quero que Ele apareça. Eu quero que Ele faça justiça sobre a minha vida. E o rei disse assim: essa mulher, o juiz disse assim: eu vou resolver, porque ela está me incomodando tanto. Eu vou, na hora que parece, quando ela estiver doida, é que a coisa vai acontecer. Então diga aí: eu estou doido. Pode fazer, Jesus. Versículo de número 7. Jesus vai dizer, porventura, como aquele juiz no 6, o Senhor também não fará assim? Ele vai dizer no 7, ó: e não fará Deus justiça, ou seja, trará a verdade aos seus escolhidos, que desistiram? Sim ou não? Deus não agirá com justiça aqueles que uma vez ou outra clamam? Sim ou não? Deus fará justiça àqueles que um dia lá atrás pediram. É assim que está escrito. Deus não fará justiça àqueles que de dia e de noite clamam. Não vou desistir do meu sonho, não vou desistir do que eu acredito, não vou desistir do que eu nasci para fazer, não vou desistir. Mas tu estás ficando velho, mas eu não desisto. Tu não tem mais condições, mas eu não desisto. Tu não tem mais renda, mas eu não desisto. Tu não tem mais lugar para ir, mas eu não desisto. Eu não vou desistir enquanto a instância superior não tomar uma decisão. Aos que clamam de dia e de noite, ainda que Ele seja longânimo para com eles. Eu gosto da minha versão que diz assim: embora Deus pareça que está demorando, não fará justiça, ainda mesmo que Deus esteja demorando. Coloca o verso de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Volta para o verso de número 7. Ainda que Deus esteja demorando, já que Ele é longânimo. Ainda que Deus esteja demorando. Verso de número 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Verso de número 7. Está demorando. Verso de número 8. Agirá depressa. Espera aí. Tem alguma coisa errada. É depressa ou é demorando? Ainda que demorando, lhe fará depressa. Como que alguém demorando faz depressa? Porque o segredo está na parte final do verso 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura, Ele vai encontrar fé nessa terra. A resposta de Deus
demora ou tem pressa, depende de você. Pode parecer demorando, mas ele pode fazer com pressa. A pergunta é: vai desistir? Vai recuar? Vai estacionar? Vai pendurar a chuteira? Vai dizer foi bom enquanto durou? A vitória de Deus está sobre aqueles que não saem da porta. Daqueles que dizem: eu sei que tem uma instância superior, que tem autoridade para resolver o meu problema. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ali dentro há alguém que tem autoridade e que vai resolver o meu problema. Você crê ou não crê? Vai desistir dos seus sonhos? Vai desistir daquilo que você acredita? Vai desistir dos seus rascunhos no caderno quando você era criança? Vai desistir dos planos que você colocou? Vai desistir dos sonhos que você teve? Vai desistir por quê? Há um Deus que ainda faz, há um Deus que ainda resolve, há um Deus que ainda age, há um Deus que é a instância superior. Nós não podemos nos mover pelas circunstâncias. Nós não podemos nos mover pelo que os outros estão dizendo sobre nós. Nós não podemos nos mover sobre o silêncio muitas vezes da instância superior. Nós temos que continuar crendo. Ele vai demorar ou ele vai vir rápido? Vai ser agora ou vai ser amanhã? Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele ainda vai encontrar gente que crê ou desistiu de crer. Nós não entramos em uma religião. Nós não abraçamos uma placa de igreja. Nós não escolhemos um grupo de pessoas porque elas são legais. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa dele, por causa do Senhor. Você vai crer ou vai deixar de crer? Deus está no controle da tua casa ou não está? Deus está no controle da tua família ou não está? Deus tem poder para mudar a história ou não tem? Tem poder para curar ou não tem? Tem poder para restaurar ou não tem? Tem poder para mover as montanhas ou não tem? Porque nós estamos mendigando, porque nós estamos sofrendo, é porque muitas vezes nós saímos da porta do juiz. E estamos dizendo: ok Deus, ok, o Senhor faz se o Senhor quiser. Eu já relaxei. Isso não é confiar, isso é covardia. Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Vai desistir do seu casamento? Vai desistir do trabalho que Deus te deu? Vai desistir dos teus filhos que acham que você é um mané e que eles é que estão certos? Vai desistir das oportunidades que Deus colocou na tua vida? Vai desistir das pessoas que nasceram na tua casa? Não adianta, elas são carne da tua carne, elas são sangue do teu sangue. Vai desistir delas? Essa é uma história de pessoas que não desistem. O juiz disse: eu vou fazer. Por quê? Porque essa mulher não desiste. Essa é uma história de pessoas que dizem: eu vou até o fim. Porque o Deus que está comigo nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu. Nunca perdeu. Pode se passar 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu não sei.
Eu não sei o dia que Deus vai preparar para mim, eu não sei o tempo que Deus vai preparar para mim, mas Deus, a quem eu entreguei a minha vida, essa é a instância superior que tem poder para mudar a minha história. Se você crê nisso, só se você crê, porque eu vou te dizer uma coisa nesta noite. Deus trouxe algumas pessoas aqui para dizer para essas pessoas: eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está sofrendo. Obrigado, Paulo. Eu sei que você está sofrendo. Sabe, quando Deus falou isso no meu coração, foi sexta-feira à tarde. Eu estava lendo a palavra de Deus, e Deus trouxe no meu coração a seguinte pergunta: e aí, Ezequias, vai desistir? Vai recuar? Vai deixar de orar por esse propósito? Vai deixar de me pedir por isso? Vai deixar de crer que eu estou no controle dessa história? Não esquece que tem uma plateia que, quando ver a minha vitória sobre a tua vida, vai dizer: eita Deus tremendo. Tem tanta gente olhando para você, e quando Deus vier com a sua poderosa mão para te abençoar, a caneta do juiz, fazendo justiça àquela mulher, a cidade vai dizer: vale a pena ficar na porta do juiz. Você não vai deixar de sonhar, você não vai deixar de crer. Hoje Deus está começando um novo tempo para algumas pessoas aqui. Um tempo novo, um tempo de restauração de sonhos, um tempo de devolução de promessas, um tempo de uma nova fase de vida, porque o Deus das misericórdias não desiste de nós. Oh Deus, oh Deus, como eu te amo. Porque algumas pessoas aqui Deus vai estar ressuscitando sonhos, fazendo de volta aquilo que se perdeu, por desacreditar em pessoas, por desacreditar em promessas, por desacreditar. As circunstâncias te roubaram os sonhos de Deus. Deus está dizendo: você não vai sair da porta, porque a resposta virá. A resposta virá. Se você perdeu e deixou de desacreditar, lembra que o juiz disse: essa mulher está louca, louca, louca. É exatamente essa loucura de Deus que Ele quer usar para restaurar a promessa dEle na tua vida.